Olá, alunos do curso do Microsoft Project 2013. Nessa videoaula nós vamos aprender a como alterar os tipos de vínculo ou entender os tipos de vínculos existentes no Microsoft Project. Para que a gente possa entender um pouco melhor, o Project ele possui 4 tipos de vínculos diferenciados. E conforme a execução das tarefas, se faz necessário alterar esses tipos de vínculo. Eu vou mostrar para vocês aqui os tipos de vínculos que o Project permite alterar, para que a gente possa configurar os vínculos já definidos no nosso projeto anteriormente. Vou pedir só que vocês aguardem um instante enquanto eu abro a apresentação e exibir para vocês o explicativo desses 4 itens. Esses são os vínculos utilizados pelo Project. Observe que eu tenho aqui destacado os 4 tipos, assim por ele permitido. O padrão para todas as tarefas que a gente vier a vincular é a chamada vínculo término a início, como vocês estão vendo aqui, é o primeiro item. Término início significa que a tarefa predecessora, ou seja, a tarefa anterior, para que a sucessora comece, a predecessora tem que terminar, ou seja, primeiro termina a tarefa anterior para daí sim iniciar a tarefa seguinte. Esse, como eu falei anteriormente, é o tipo de vínculo. Esse é o tipo de vínculo padrão do Project, ou seja, todas as tarefas em que você vincular uma a outra, ele já vai criar esse tipo de vínculo. Mas existem situações em que esses vínculos têm que ser alterados, como por exemplo, uma tarefa que vai começar no mesmo dia, no mesmo início, na mesma data de início. Então, nesse caso, eu utilizaria um outro tipo de vínculo chamado início a início, que é exatamente esse modelo que vocês estão vendo aqui. Ou seja, é uma tarefa que não depende da outra para iniciar. Elas podem iniciar ao mesmo tempo. Vamos ver alguns casos no nosso projeto em que isso ocorre. Temos também um terceiro exemplo, que é uma tarefa término-término, ou seja, elas vão terminar na mesma data, não importando quando uma começa ou a outra vai começar. O importante para o Project é que elas irão terminar na mesma data, é chamada de término a término. E a quarta e último vínculo de tarefa, que é quase nunca usada no Project, é o que a gente chama de início a término. Ou seja, a tarefa predecessora, que é essa daqui de cima, ou seja, a tarefa anterior, ela vai iniciar quando a tarefa de baixo, no caso a sucessora, terminar. É um tipo de vínculo que raramente a gente utiliza nos nossos projetos. Normalmente vamos utilizar, ou na maioria dos casos a gente utiliza como vínculo sendo término a início ou início a início. Então nós vamos retornar ao nosso projeto, que é o projeto da casa, que a gente já está desenvolvendo, e alterar alguns vínculos e perceber o quanto o prazo total do nosso projeto vai diminuir. Aqui está o nosso projeto. Observe que todas as tarefas que foram criadas... Aqui está o nosso projeto. Observe que todas as tarefas que foram criadas, ela está com um vínculo de término início, como vocês podem ver aqui na parte do gráfico de Gantt, e está com o tempo total do nosso projeto de 287 dias. Ao decorrer das configurações dos tipos de vínculos, nós iremos observar que as durações tendem a diminuir, ou seja, otimizando o tempo de construção da nossa casa ou do nosso projeto. Existem algumas tarefas que realmente não há como alterar os vínculos. Ela terá que permanecer ao padrão do Project, que é término início, ou seja, são tarefas que só podem começar quando a predecessora terminar. Como é o caso da elaboração do anteprojeto, eu só consigo iniciar a tarefa de elaboração do projeto depois que a elaboração de anteprojeto for concluída, e assim sucessivamente. Mas existem algumas tarefas que a gente vai efetuar essa alteração. Por exemplo, na tarefa resumo infraestrutura do terreno, eu tenho algumas tarefas que podem sim começar no mesmo dia. E vocês vão observar que a duração tende a diminuir. Nem sempre isso ocorre, mas na maioria dos casos sim.
por exemplo, instalação elétrica, instalação de água e esgoto, instalação de almoxarifado, instalação da administração, todas essas 4 tarefas podem começar ao mesmo tempo. E como é que eu faço essa alteração? É um procedimento bem simples. Por exemplo, se eu quero informar o project que instalações elétricas e instalações de água e esgoto vão começar na mesma data, eu vou dar um clique sobre a seta que faz o vínculo de uma a outra, essa setinha apontada aqui para baixo. Ao dar um duplo clique sobre ela, aparece uma janela referente aos tipos de vínculos, as dependências entre as tarefas, e como eu falei para vocês, vai estar aqui o tipo de vínculo já padrão do project, de término a início. Na parte de cima ela está indicando a tarefa predecessora para a tarefa sucessora. Então, se essas tarefas vão começar se essas tarefas elas vão iniciar no mesmo período, simplesmente eu clico na setinha apontada para baixo e seleciono o tipo de vínculo início a início. Feito isso, é só dar um clique no botão OK e a gente já observa na parte do gráfico que elas estão marcadas para começar no mesmo início. É só observar aqui a data de início, tanto de uma, 24/1, como vocês estão vendo aqui no cursor do mouse, na coluna início, como da outra, também 24/1. O project já faz essa alteração automaticamente. E um outro detalhe também é que na coluna predecessoras, ele já coloca as duas letras II, ou seja, início e início. Vou fazer esse mesmo procedimento para as tarefas demais. Dou um clique ou um duplo clique sobre a seta, que vincula uma à outra. Depois seleciono início a início, do mesmo jeito que nós fizemos para as tarefas anteriores. E aqui também a mesma situação, início, início. Pronto, eu acabei de estipular as 4 tarefas, todas elas começando simultaneamente. Uma equipe fazendo uma tarefa em um outro canto da obra, uma outra também executando essa tarefa em um outro canto da obra e assim sucessivamente. E a gente já observa aqui que a duração da construção da casa já diminuiu de 280 dias para 287 dias. Vamos verificar se tem mais alguma tarefa que poderá começar ao mesmo tempo. Essas tarefas de pilares e vigas eu posso colocar ela para começar ao mesmo tempo, mas com uma pequena diferença. Eu posso, por exemplo, definir que assim que começar as vigas, depois de uma certa quantidade de dias, eu começo a fazer os pilares. Então, nesse caso, eu vou dar um clique na seta que vincula uma a outra, seleciono início a início, e aqui do lado eu tenho a latência, ou seja, depois de quanto tempo que eu iniciar os pilares, eu posso iniciar as vigas. Eu posso dizer que seriam 5 dias após o início da tarefa pilares. Então, observe que aqui pelo gráfico gigante, ele vai colocar uma seta indicativa de início a início, mas a tarefa vigas vai começar 5 dias após, conforme nós estamos vendo aqui na coluna chamada predecessoras. A mesma coisa acontece com a parede, eu posso alterar aqui para início, início, e dar uma latência de 6 dias, por exemplo. Então observe que a gente já vai ganhando, já observe que aí nós já vamos ganhando um tempo de execução da obra, já está passando para 255 dias. Vamos verificar outras tarefas e efetuar as alterações. Aqui a estrutura já está ok, não há muito que se alterar. Vamos partir aqui para a parte elétrica. Eu posso colocar as duas tarefas para serem iniciadas ao mesmo tempo. Eu já vou ganhar também já uma certa quantidade de dias no meu projeto. Início, início. Vamos ver a parte de acabamento, o que a gente pode otimizar para as tarefas. Questão do reboco e da pintura.
As tarefas de acabamento vamos deixar exatamente como está, não há alteração para fazer. Já as tarefas relacionadas a desmobilizações, nós vamos dizer que todas elas vai terminar no mesmo dia, para que o caminhão que esteja lá na obra ele já possa tirar todo o material referente a essa desmontagem ao mesmo tempo. Então eu vou alterar aqui, já não vou mais colocar início e início, vou colocar agora um outro tipo de vínculo, que é término e término. Então observe que são tarefas que irão terminar no mesmo dia. Isso já vai fazer com que eu utilize melhor o caminhão para retirar esse material. Bom, então é isso, pessoal. É dessa forma que a gente altera os tipos de vínculos. Espero que você faça o mesmo para o nosso projeto aí da casa. E vocês vão observar que o que era antes 287 dias, agora diminuiu para 243 dias. Então estou aguardando vocês no próximo vídeo para que a gente possa dar continuidade ao nosso projeto.